Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A igreja que aqui se encontra, a igreja que está em casa, a igreja que não pôde vir, a igreja que aquele que por algum motivo não pôde estar aqui nessa noite, que a boa mão do Senhor também te alcance aonde você estiver. Sabemos que as coisas não têm sido fáceis, mas se nós nos pararmos, nós vamos desistir de tudo e a volta do Senhor está muito próxima. Então não olhe a circunstância, não olhe o momento, não olhe os problemas da vida, os encargos que o mundo tem colocado. Vamos estar firmes no Senhor, porque só Ele é a solução de todos os nossos problemas. Amém? Nessa noite eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito o que é vida cristã. O que realmente é ser um cristão? O que é estar com a vida guardada e escondida no Senhor? O que é a verdadeira transformação de todas as coisas na nossa vida? Porque quando nós compreendemos a proposta que o Senhor veio nos fazer, o presente que Ele veio nos dar, nós sabemos que nós, a partir desse momento, nós somos novas criaturas. E as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao 15. Primeiro Coríntios, capítulo 2, do 12 ao 15. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedorias humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós viemos pedir, ó Pai, nós sabemos que a Tua presença aqui já é real, que a Tua presença é verdadeira, mas nós pedimos, ó Pai, nesse tempo, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para compreender, para gravar, ó Pai, no nosso coração, os ensinamentos que o Senhor tem para nós, e que possamos, ó Pai, sairmos daqui verdadeiramente com algo guardado no nosso coração, algo, ó Pai, que possamos levar para outras pessoas de maneira clara, de maneira sobrenatural. Toma, Senhor, o teu lugar de honra e fala conosco nessa noite. É o que te pedimos, ó Pai, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar. Quando nós olhamos para esse texto de 2 Coríntios,
nós temos que parar um pouquinho e pensar primeiramente na vida de Paulo. Paulo chega à igreja de Corinto e começa a falar com ele: e eu, irmãos, não vim falar com vocês com sabedoria humana. Eu não vim falar com vocês com conhecimento do homem, mas eu vim falar com vocês algo de Deus. Eu vim anunciar para vocês a Cristo e esse crucificado. Eu não vim com palavras difíceis, com palavras que vocês não vão compreender, mas eu vim anunciar para vocês o único que pode resolver os problemas da sua vida. Mas Paulo vai falando aqui a respeito de um cristianismo que precisa ser ouvido em palavras simples, em palavras que todos entendam, que todos compreendam o motivo da vinda do Senhor. E Paulo fala: olha, eu não aprendi nada, eu não precisei buscar nada de ninguém, o que eu estou falando com vocês é sabedoria de Deus, é entendimento de Deus. E isso é o que eu quero que vocês também aprendam de mim. E Paulo vai nos falando o que é a vida espiritual. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra, a minha pregação consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo está falando: eu não vim de qualquer maneira, eu não vim falando de mim mesmo, eu não vim com palavras de lisonjas, palavras bonitas, bajulando um, bajulando o outro, falando palavras difíceis. Não. Eu vim anunciando a vocês a simplicidade do Evangelho, para que vocês compreendam o que é a vida cristã. E hoje, meus irmãos, se nós olharmos a nossa realidade, tem muita gente, muitos, que não têm entendido realmente o que é uma vida cristã, o que é uma vida transformada, o que é uma vida lavada, o que é uma vida escondida no Senhor, guardada no Senhor. O porquê que fomos chamados e para que fomos chamados. E Paulo, aqui nesses textos, Paulo vai nos falando: olha, a vida cristã, ela é dada por Deus. Muitos querem a vida cristã, muitos querem ter uma vida cristã, mas se ela não vier do alto, se ela não vier do próprio Deus, aquela pessoa nunca vai conseguir ter uma vida cristã, uma vida realmente transformada. Ela vai sempre estar olhando para trás, sempre estar olhando as coisas do mundo, sempre tendo saudade das coisas do mundo e nunca vai conseguir firmar os pés como deveria firmar. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo também está nos dizendo isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, Paulo está falando, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entender o que é a vida em Cristo é compreender que o nosso velho homem tem que morrer. O nosso velho homem tem que ter ficado para trás, tem que ter sido sepultado naquele dia que nós descemos das águas, naquele dia que nós nascemos de novo, aquele dia que nós testemunhamos para o mundo quem é o nosso Senhor. A partir desse instante, é preciso que compreendamos o que é uma vida cristã, uma vida transformada, uma vida que daí para frente agora precisamos dar testemunhos, testemunhar
Paulo, no capítulo que nós lemos, Paulo está falando, olha, eu vim testemunhar algo de Deus, algo que Deus me mostrou, algo que Deus me falou. E quando Paulo está falando isso, ele está nos dizendo que a vida cristã também ela é oculta em Deus. Ela é oculta em Deus. Ela não é para ser, como vamos dizer assim, para chegar perto de alguém e dizer assim, olha, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou lavado, eu sou remido no sangue do Cordeiro. Olhe para mim, eu sou santo, siga-me. E quantas das vezes, meus irmãos, nós, no nosso início de jornada, no nosso início de caminhada, nós nunca conseguimos prestar atenção nisso. Quantas pessoas queriam nos prender a eles e não a Cristo. Paulo está falando, olha, eu não vim anunciar a mim mesmo, eu vim anunciar aquele que me comissionou, aquele que me chamou, aquele que falou comigo, vai e dê fruto, e os seus frutos permaneçam. O que Paulo está tentando nos dizer aqui é isso, e lá em Colossenses 3,3 nós vamos ver que não é porque nós queremos, não. A nossa vida tem que vir primeiramente de Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos guia, é Deus que nos mostra que a nossa vida tem que estar guardada nele. Colossenses 3,3 diz assim, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós já morremos, se a nossa vida está escondida, nós não precisamos preocupar com as coisas desse presente século. Nós não precisamos de preocupar com as coisas que estão acontecendo, com o porvir, com o amanhã. Somente viva o dia de hoje, viva preparado, viva pronto, para que se o Senhor voltar agora, você falar assim, estou na glória, estou partindo, estou indo com o Senhor. E no versículo 8 de Colossenses, capítulo 3, versículo 8, diz, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Olha, de acordo com a nossa convivência, se nós vamos ficando muito perto de alguém que vai falando palavras torpes, palavras que não condizem com a postura de uma pessoa nascida de novo, de uma pessoa lavada, de uma pessoa remida realmente no sangue do Cordeiro, você vai convivendo, as palavras que aquela pessoa vai falando, de repente você vai falar até sem sentir, até sem prestar atenção, você vai começar a falar coisas que desagradam totalmente o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo que habita em você vai entristecer com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você está falando. A cólera já não pode existir mais na nossa vida. Nós temos que ter um autocontrole, sabermos nos controlar, sabermos nos posicionarmos, aconteça o que acontecer. Estarmos calmos, tranquilos, serenos, em paz, primeiramente com Cristo, depois com nossos irmãos e com nós mesmos. Essa é a verdadeira paz, é ter a certeza, a convicção que nada vai nos separar do amor de Cristo. Nenhuma pessoa te irritar, vai te encolerizar, vai fazer você blasfemar, vai fazer você levantar o tom da voz. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso que existiu. Quem dera se conseguíssemos ser como Moisés. Mas um dia Moisés apelou. Um dia Moisés ficou nervoso. Um dia Moisés viu o povo errando, o povo falhando tanto, o povo pecando tanto, o povo exigindo tanto, coisas que
E eles já estavam cansados de receber que o povo vira para Moisés: para que você nos trouxe aqui? Você nos trouxe aqui, Moisés, porventura não tinha sepultura no Egito para nós? Para que você nos trouxe aqui para morrermos nós, nossos filhos, nossos gados, de sede? E Deus fala com Moisés: Moisés, vai lá, toca na rocha. Toca não, fala com a rocha. A segunda vez não era para tocar. Era só para falar que a rocha vai te dar água. Mas Moisés ficou irado, Moisés ficou nervoso com aquele povo, que Moisés foi lá e bateu na rocha. A rocha fluiu a água, mas Moisés também perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Não perca a oportunidade por coisas vãs, coisas pequenas, coisas que muitas das vezes a gente vê, a hora que passa um pouquinho, a gente vê que é a ação do inimigo somente para te irritar, somente para te tirar do sério, somente para fazer você levantar o tom, você chorar, você se entristecer, você se amargurar. Deixe Deus trabalhar na sua vida e entenda o que realmente é a vida cristã. Muitos temos andado de um lado para o outro, temos falhado, temos errado e não temos visto a mão de Deus agindo, porque não entendemos o que realmente é os propósitos de Deus para as nossas vidas. A vida cristã, um princípio básico, simples, que temos que ter. E o apóstolo Paulo vai nos explicar: olha, a primeira coisa da vida cristã é ter uma vida santa. Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo vai nos dizer: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ó, quando nós estávamos no mundo, nós trabalhávamos para as coisas do mundo, para as injustiças, para as corrupções, mas agora, uma vez que nós fomos lavados, uma vez que nós estamos começando a compreender o que é a vida cristã, por que não colocar os nossos membros agora para trabalharmos para a obra do Senhor? Para trabalharmos, e no versículo 22 de Romanos 6, versículo 22, diz que: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aquele que procura a santificação, a garantia dele, a promessa dele não é coisas desse mundo, não são coisas pequenas, não são coisas que vão passar, é a vida eterna. Compreender o que é a vida cristã é saber que existe uma promessa maior que nós nunca vamos conseguir imaginar o que seja para as nossas vidas. O que isso significa? O que significa realmente a vida eterna é você saber que não vai ter mais dor, não tem sofrimento, não tem preocupação. Não existe mais nada. É você compreender realmente que, uma vez que buscamos entender o que é o plano de Deus, nós estamos guardados nele. Nós estamos protegidos. Nós somos novas criaturas.
As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É andar com o Senhor lado a lado, de mãos dadas, seja onde formos. Alguém gritou alto, você fala, calma aí, não precisa disso, vamos resolver devagarzinho, mas calma, abaixa mais o tom. Vamos fazer a coisa de acordo com a vontade do Senhor. A vida tem que ser santa. A vida cristã também é progressiva. A vida cristã, para uns, parece que ela ressalta de uma vez. Há uma mudança, uma transformação. Mas Pedro vai nos dizer, olha, a vida cristã é devagar. Ela vai crescendo aos poucos, à medida que vamos compreendendo, que vamos entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando Pedro nos fala isso, Pedro está nos orientando, olha, sirva o Senhor com alegria, com temor, com tremor, porque Ele é o Senhor. E isso é o que está faltando muito nos dias de hoje, é entender que o Senhor não mudou, que Ele é o mesmo, que nós temos que o servir é com temor e com tremor, por quem Ele é, não medo dEle nos castigar, mas porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é dono, é o Senhor de todas as coisas, e nada está oculto aos olhos dEle. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, do versículos 5 em diante. Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Pedro vai nos dizer assim, olha, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Pedro está falando aqui, ó, você já está guardado para a salvação, na virtude de Deus. Então não é no poder do homem, não é no querer do homem, não é na vontade do homem, é na vontade de Deus. Você foi escolhido, você foi separado, não foi porque você é bonito, não é porque quem você é, não, é porque Deus te escolheu, porque Ele quer você junto com Ele. Assim como Enoque andou com Deus, Deus quer que um dia nós também estejamos andando com Ele. E essa jornada, essa caminhada, começa aqui nessa vida. É aqui que nós temos que começar a caminhar, a andar com Deus. E sabendo que a salvação já está prestes para se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristado com várias tentações. O mundo tem oferecido tentações, tem oferecido prazeres, mas aqueles que conseguem rejeitar, aqueles que conseguem suportar, aqueles que conseguem observar o que é espiritual e o que não é espiritual, conseguem discernir o que é espiritual do que é espiritual. É o que nós lemos no início. Conseguem entender que muitas das vezes aparecem oportunidades grandiosas diante de nós, que pensamos que é oportunidade, mas está nos tirando da presença de Deus. Oportunidades que não são oportunidades, são simplesmente para te desviar da conduta, te desviar da direção, te desviar do posicionamento que Deus te deu, para te tirar do esconderijo do Altíssimo e você virá presa fácil. Quando saímos do esconderijo do Altíssimo, nós somos presa fácil do inimigo. As ofertas, as propostas vão aparecer
e cada dia vão te levar para mais longe do Senhor. No versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, uma vez que você compreendeu o que é a vida cristã, não dê um passo, não tome uma decisão sem pensar nas consequências depois, sem pensar se realmente aquilo que está chegando diante de você é para o seu crescimento espiritual, é para que você vá à frente, é para que você anuncie a palavra de Deus, ou está te levando você a anunciar outras coisas que simplesmente vão passar, que simplesmente não fazem diferença nenhuma. O que importa é anunciarmos a salvação em Jesus Cristo através da cruz, através daquele sacrifício cruento. É entendermos que não há salvação sem passar pela cruz. Nós nunca vamos entender a salvação se nós não nos colocarmos, não voltarmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento em tudo aquilo que Jesus fez por nós. Há um escritor que diz que quando a pessoa se converte verdadeiramente, ele consegue até passar a mão naquela cruz e sentir uma lasca fincando no dedo dele, para ele sentir um pouquinho só da dor que Jesus suportou por cada um de nós. Compreender o sacrifício da cruz, compreender aquilo que Jesus fez por cada um de nós, é entendermos o que é a vida cristã, o que é se entregar, o que é ter uma vida lavada, transformada pelo poder de Deus. Esta é a vida cristã. E no versículo 7, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serode. As coisas podem estar difíceis. Estamos passando por momentos de seca. O li o lugar errado. Do lado de cá, vou ler o outro lado da página, li o versículo errado. 1 Pedro 5, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, achem louvor e honra, glória e revelação de Jesus Cristo, o qual, não o havendo visto, a mais, o qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Nós não vemos o Cristo agora, mas ele nos foi anunciado. Houve uma mudança muito grande na história da humanidade com a vinda do Senhor. E esse é o testemunho daqueles que morreram porque anunciavam que ele veio, que ele viveu entre nós, que ele entregou a vida dele para que nós tivéssemos vida, para que a nossa vida fosse transformada, crendo somente de ouvir. E isso é o que Paulo está falando. Olha, eu anunciei vocês palavras bonitas, não falei em palavras bonitas, eu falei em palavras simples que vocês possam compreender e entender que alguém morreu para que você tivesse vida. Há poucos dias eu estava conversando aqui em casa e explicando sobre o que eram os animais, como eram.
E nós comentando aqui, e eu falei com Deninha, com Dayana, com Amanda, com todos eles, a respeito de criar criações, de como que é criar galinha, que hoje já está quase compensando voltar a criar galinha e comer a carne na hora que os franguinhos estiverem grandes. Aí elas comentando comigo, mas que é isso? Você vai criar e vai comer? Faz o seguinte, você cria, depois você troca com a do vizinho, come a do vizinho, mas o que você criou, você viu crescendo, você vai comer? Mas o sacrifício de Cristo foi isso para nós, gente. Foi isso. É entender o sacrifício do Senhor Jesus, é você pegar um carneirinho lá na sua casa, ou um cabritinho, e criando ele desde pequenininho, ele deitado no seu colo, ele comendo, bebendo, você pondo comida na boca dele, se alimentando dele, ele crescendo, crescendo. Quando ele fizer 1 ano, você olha, não tem defeito nenhum, está perfeito. Você pegar ele, amarrar pelo pé, feito um cabrito, um carneiro é morto, você amarra pelos pés traseiros, suspende, põe o bichinho de cabeça para baixo, você vai lá e põe a mão na cabeça dele e confessa os seus pecados, fala assim, olha, você é inocente, eu sou pecador, você vai levar o meu pecado. Confessa os seus pecados, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu agora estou limpo, porque você vai morrer no meu lugar. E vai lá e mete a faca na goela do bichinho. E é você mesmo que tinha que matar. Esse era o sacrifício do Velho Testamento. A pessoa criava, a pessoa cuidava, mas ela tinha que entender que agora aquele bichinho inocente estava morrendo no lugar dela. E foi isso o que foi o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Um inocente tomando o nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados. Isso é o que é a vida cristã. Compreender a vida cristã é entender que para nós termos vida, o Senhor foi sacrificado no meu e no seu lugar. Mas a vida cristã, nós temos que parar e pensar um tiquinho, que a vida cristã tem que ser frutífera. Ela não pode ser essa vida que a igreja do Senhor tem vivido, aonde a igreja não fala do amor de Cristo para ninguém. As pessoas estão passando por lutas, por tribulação, o mundo está do jeito que está, conversamos com todas as pessoas, sobre todos os tipos de assuntos, mas não damos a volta e voltamos na palavra de Deus. Não rodeamos a pessoa e começamos a levar ela para o lado do cristianismo, de falar com ela do amor de Jesus, do amor do Pai, que sendo Deus, sendo uma pessoa santa, perfeita, Ele provê um jeito, um recurso, para que nós, pecadores, nós que não tínhamos direito a nada, termos acesso novamente a Ele. Foi Deus que proveu tudo, mas para isso, a vida tem que ser frutífera. Abre lá em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, estamos terminando. João, capítulo 15, versículo do 4 ao 8. É o texto onde Jesus está falando da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Mas eu quero do versículo 4 ao 8, aonde diz assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós. Se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e o lançam no fogo, e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que quiseres vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Olha, nós não temos conseguido, nós não temos alcançado aquilo que nós precisamos, o objetivo nosso na vida. É porque muitas das vezes nós não estamos tão ligados assim na videira verdadeira. Nós não estamos recebendo a seiva. A seiva é o Espírito Santo, a seiva é a sede da palavra, a seiva é a sede de toda manhã, antes de fazer qualquer coisa, tirar um período para orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela minha família, pela minha casa, pelo meu lar, por mais esse dia que o Senhor me deixa ver esse sol maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor na minha vida, na minha casa, no meu lar. O Senhor não está me deixando faltar nada. Agradecer a Deus. E aí você fala, agora fala comigo, Deus. Fala comigo, Pai. Fala comigo que o teu servo ouve. E você abre a palavra dele e vai ler um pouco. Ler, mas não é só ler também, não. Não tente ler toda a Bíblia de uma vez, lê uma parte dela e durante o dia fica meditando, pensando naquilo que você leu. O que foi que Deus te respondeu ali? E você vai achar a resposta para a sua situação, para o problema que você está vivendo, pela circunstância de por que você está passando por esse momento de luta e de tribulação. É porque a maioria das vezes não estamos na videira verdadeira. E para encerrar, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 5, do 11 ao 13. Amém? 1 João, capítulo 5, do 11 ao 13. E a palavra do Senhor nos diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Amém? Então, agarre no Senhor. Fique firme no Senhor, que essa é a verdadeira vida cristã. A vida cristã não é de galho em galho, não é correndo daqui, não é correndo para ali. É engraçado que hoje veio até uma mensagenzinha de WhatsApp que foi Dena que estava falando comigo, um negócio que veio lá, eu estava comentando lá que alguém fez uma brincadeira com o outro irmão. Perguntou, pois você vai na igreja hoje? Vou não, vou assistir o culto online. Vou assistir o culto pelo YouTube. Ah, é. Tudo bem, beleza. A hora que você tiver fome também, assiste o Masterchef. Assiste aqueles caras fazendo comida e fica satisfeito. Assim é a palavra de Deus, meu irmão. Entender a vida cristã é saber que tem que ter comunhão, tem que ter união, tem que ter perseverança, tem que saber andar lado a lado com o outro irmão, andar junto, na fé, na caminhada, na jornada, porque um sozinho em casa é presa fácil.
vai estar assistindo, olha para lá um pouquinho, distrai com outra coisa, faz outra coisa, mas nunca é um culto presencial. Você está assistindo, você não está prestando. E nós estamos aqui nessa noite, nós prestamos um culto de louvor, adoração, ensinamento da palavra. E tenho certeza que você vai voltar para a sua casa nessa noite com a vida, com o coração cheio de regozijo da palavra do Senhor na sua vida. Não deixe, a tecnologia é boa, há muita coisa boa, mas ela nunca vai poder superar a presença, a união, o amor que temos que ter de irmão para irmão. Amém? E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, e que tudo te vá bem. Que tudo que você pedir, entendendo e compreendendo o que é a vida cristã, o Senhor é contigo. Faça, sem medo de errar, porque o Senhor tem grandes coisas para a vida daqueles que o temem e para aqueles que o buscam. Amém? E que o Senhor vos abençoe poderosamente, no nome de Jesus.